solicito a vocês, se aparecerem alguma notificação, por favor, que aceitem. Vamos já iniciar nossa aula. A aula de hoje vai ser introdução a banco de dados, vamos falar um pouco sobre os conceitos, algumas coisas básicas relacionadas a banco de dados, né? Hoje, dia 23 de outubro de 2020, né? Então, aqui um pouco sobre a gente já teve essa dinâmica, né? Aqui um pouco sobre o que é que a gente vai ver na disciplina, né? A gente vai ter apresentação, a gente vai falar um pouco sobre diagramação de projeto, né? Auxiliado, no caso, pelo professor. Vai ver também modelo, entidade, relacionamento. A gente vai desenvolver os diagramas. Vai ter ver o processo de normalização, construção de banco de dados baseado no modelo de entidade, relacionamento. Vai ver um pouco sobre construção de códigos SQL. Para quem não sabe o que é SQL, SQL é a linguagem que é utilizada para fazer a construção e manipulamento de banco de dados. A gente vai também falar um pouco sobre a escolha do banco de dados a ser utilizado e o sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente vai utilizar para fazer as aplicações em sala. Antes de fazer essas perguntas, eu gostaria de saber de vocês. Vocês viram já alguma coisa relacionada a banco de dados em alguma disciplina? Ou já tinham conhecimento prévio sobre banco de dados? Não recordo, né? Tá ok. A Gabriela lembra alguma coisa sobre banco de dados? Tem alguma noção sobre a disciplina? O que a gente vai tratar na disciplina? Certo. A intenção aqui com vocês, eu estou dando essa disciplina no segundo técnico e com vocês no terceiro técnico. O intuito é que com vocês a gente consiga, no final da disciplina, desenvolver um projeto ou alguns projetos, dependendo da quantidade de alunos da sala. A gente vai construir o projeto desde o início, desde a diagramação, desde a construção dos diagramas até a execução dos códigos em si, viu? E para a gente saber um pouco sobre banco de dados, a gente tem que saber primeiro qual é a diferença básica entre um dado, informação e conhecimento. Saber o que é um dado em si. Alguém sabe o que é um dado? Alguém tem alguma noção de que dado a gente esteja se referindo? Não? Então, a gente tem que saber distinguir dado, informação e conhecimento. Um dado, pessoal, nada mais é do que, por si só, certo, não é algo que armazena informação, gente. O dado, por si só, ele é um código, digamos assim. Dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação, certo? Então, dados são a matéria-prima para a gente ter a informação em si, né? Ou seja, é a informação não tratada. Então, se é uma informação não tratada, ela passa a ser um código. Por quê? Porque ela, por si só, ela não te dá muita noção do que se trata. Por exemplo, se eu quiser passar um dado para vocês, eu passaria aqui 1352. Certo? Alguém sabe do que eu estou me tratando? Quando eu falo 1352? Pronto. Não dá para saber porque eu dei apenas um dado isolado para vocês. Um dado, ele, como eu já falei, ele por si só ele não te dá uma noção, né? Ele também isolado de um contexto não te dá uma noção, nem te passa nenhum tipo de informação. Então, o dado é a representação básica para a gente ter uma informação. Então, a informação é um conjunto de dados tratados. Então, a gente já sabe disso. Então, olha, informação. São dados tratados.
Quando eu falei 1352, pronto, poderia ser a hora, que era 13 horas e 52 minutos. Mas poderia ser também o saldo da conta de alguém, poderia ser a idade de duas pessoas, 13 e 52, tá entendendo? Poderiam ser os 4 números da Mega Sena, os próximos 4 números da Mega Sena, né? Faltaria só vocês completar com dois números. Poderia ser muitas coisas, poderiam ser muitas coisas. Então, novamente, um dado por si só, ele não não te traz nenhuma informação. E o que seria informação? A informação é um conjunto de dados tratados. Então, se eu tenho alguns dados associados, eu posso adquirir ou construir uma informação. A informação nada mais é do que o resultado do processamento dos dados, não é isso? E elas têm significado e podem ser tomadas decisões ou fazer afirmações considerando essas informações. Então, ela tem como papel principal auxiliar na tomada de decisão, né, dependendo do contexto. E o conhecimento em si é o ato ou efeito de abstrair uma ideia ou noção de alguma coisa. Não é isso? Então, a informação é um conjunto de dados tratados. Então, eu posso ter uma informação, eu posso saber que a hora, um exemplo, eu posso saber que agora são 13 horas e 55 minutos. É uma informação para mim. Mas de que eu vou tirar proveito dessa informação? Então, aí que entra o conhecimento. O conhecimento, vou dar um exemplo, é o conhecimento das leis, conhecimento de um fato, né, o conhecimento de um documento, termo ou recibo em nota que se dedica a aceitar um produto ou serviço. Saber uma instrução cabedal, né? Ou saber qualquer outra coisa. Então, o conhecimento é eu ter posse das informações. Mais à frente vocês vão saber ter uma noção mais ampla do que seria a diferença entre um dado, informação e conhecimento. Mas, a princípio, um dado, ele é um código que, separadamente, ele não te dá, não te traz nada assim que possa ser agregado, nenhum valor agregado. Já uma informação é um conjunto de dados tratados, então ela pode ser levada para te auxiliar na tomada de decisão, e o conhecimento é o ato de você abstrair uma ideia a partir daquela informação. Então, por exemplo, são 1,56, mas se eu não tiver nada associado a isso, passa a ser uma informação vaga para mim, porque a informação ela pode ser vazia. Mas se eu souber que de 2 horas da tarde eu tenho um evento para participar, então, são 1,56, é a informação. Outra informação, de 2 horas eu tenho um evento. Então, o conhecimento que eu tenho é aplicar essas informações para que eu possa me organizar para participar desse encontro, não é isso? Então, tecnicamente, dado, informação, conhecimento e ideia. São 4 pilares, né, e sabedoria, no caso 5, para a gente tomar conclusões acerca desse conteúdo. Então, um dado, como vocês veem aqui, eu posso ter vários dados. Mas se eles não forem tratados, o que é tratar um dado? É organizar, é associar um dado. O tratamento vai desde a limpeza de um dado. Por exemplo, eu posso ter um campo no meu site que eu peço para a pessoa colocar um endereço. Aí ela coloca o nome, todo o endereço junto, coloca o nome da rua, o nome do bairro, coloca o número, tudo sem colocar espaço. Eu tenho um dado ali que, para mim, não está tratado. Então, eu posso tratar esse dado, eu posso separar a rua do bairro, o número da casa, eu posso abstrair alguma outra informação a partir disso. Então, um dado por si só, ele é meio que excluso dos outros, né? Eles não estão associados de uma certa forma. Aí, a partir do momento que eu trato os dados, eu consigo classificá-los. Como assim? Eu consigo saber quais pertencem ao mesmo grupo, eu consigo, a partir daí, associar um ao outro e ter uma informação, não é isso? E, como eu disse, a informação ela pode ser vazia ou ela pode te agregar um valor. O conhecimento em si, ele é
a forma como eu associo essas informações. Por exemplo, eu tenho uma informação técnica. Quer dizer que minha televisão, ela funciona do 220. Entende? Mas se eu não tiver outras informações que eu possa associar, um exemplo, como é que eu faço a manutenção dessa TV, como é que eu monto essa TV, como é que eu organizo isso, entende? Eu não consigo ter um conhecimento em si. Um conhecimento pode ser adquirido desde a leitura de um livro. Voltando, o conhecimento pode ser adquirido desde a leitura de um livro ao conhecimento de mundo, que é o conhecimento por experiências. Então, eu aprendo alguma coisa, eu tenho conhecimento sobre alguma coisa a partir de uma experiência prática. Uma ideia é a gente ter o conhecimento, por exemplo, eu posso saber de cabo a rabo, como dizem, sobre inteligência artificial. Mas se eu não tiver uma ideia de como eu aplicar aquela inteligência artificial em um contexto específico, eu não tenho, eu não posso fazer a aplicação em si daquele conteúdo. Então, aquele conteúdo fica apenas como conteúdo técnico. Mas a partir do momento que eu sei, eu sei sobre a inteligência artificial, então quer dizer, eu sei como construir um robô e eu sei que um robô pode fazer N atividades. Ou então eu posso construir um programa, digamos assim, e ele pode fazer X atividades. Então eu tenho uma ideia, eu tenho uma área de conhecimento. Então conhecimento, novamente, são as informações associadas. E uma ideia é eu sair de um local, né, eu ter uma ideia de onde começar e onde eu quero terminar. Então, por exemplo, eu saber qual técnica utilizar e em que utilizar. E a sabedoria nada mais é do que eu aplicar isso. Não é apenas eu saber qual técnica utilizar e aonde utilizar. É eu saber qual técnica, aonde eu vou utilizar e como eu vou utilizar. Então, quais são os passos que eu tenho que preceder, né, que eu tenho que realizar para que eu possa chegar nessa atividade em si. Vocês estão entendendo até aqui? A diferença de dado, informação, conhecimento, ideia e sabedoria? Certo. Novamente, um dado, ele por si só, ele pode representar códigos. Por quê? Porque ele pode não de fato te dizer alguma coisa, te passar, ser útil para vocês, né? Isso, aí já um conjunto de dados tratados podem ser relacionados com informação. O conhecimento é a organização dessas informações, não é isso? E a associação delas. Uma ideia é eu ter esse conhecimento, saber de onde eu quero sair e aonde eu quero chegar, e a sabedoria é aplicar esse conhecimento que eu tenho para que eu consiga, a partir dessa ideia, eu consiga ter uma resposta. Então, novamente, um dado por si só, ele é um fato, como eu já falei, né, isso? Ele é fragmentado. Por que fragmentado? Porque ele é isolado, porque um dado isolado, ele também não te dá noção de nada, assim, de alguma coisa se ele não estiver relacionado a um contexto. Outro dado que eu posso passar para vocês é 23, 20, 20 e 10. Eu acabei de passar para vocês alguns dados. Mas sobre o que se referem esses dados? Não é isso? Eles estão fragmentados. Quer dizer o quê? Eles estão isolados. Mas se eu organizar esses dados e dizer 23 do 10 do 2020, então eu posso dizer para vocês que eu estou passando a data de hoje, que é 23 de outubro de 2020. Não é isso? Então, um exemplo aqui que a gente tem de dados que são fragmentados, outra coisa, 5, João. Então, dados são brutos, são não tratados. Então, se eu passar para vocês, João, 5, e dedos, ou dedos, João, 5, independente da ordem como eu coloque elas aqui, vocês não vão saber do que eu estou relacionando, não é isso? Porque são apenas fatos. São registros. Dados são registros que são fragmentados
brutos, porque não passaram por nenhum tipo de tratamento, e eles podem não te, na maioria das vezes, não te traz nenhum tipo de informação ou utilidade. Já a informação, ela processa dados. Então, passei 3 dados para vocês aqui: João, 5 e dedos. E uma informação, ela é gerada por meio de dados. Então, se eu não tiver dados, eu não posso obter uma informação. Ok? A informação também pode ser vazia. Por exemplo, são 14 horas e 4 minutos. É a hora de agora, não é isso? Nesse momento. Mas essa informação por si só é vazia, porque se não estiver relacionada a um contexto, ela não vai ter utilidade para vocês, não é isso? Então, pronto. Então, novamente, um dado, ele é um fato isolado, ele é fragmentado, e ele é bruto. E ele não necessariamente, né, ele não vai te trazer nenhum tipo de informação e não vai te possibilitar um entendimento mais a fundo. Por exemplo, se eu passar aqui João, dedos e 5, são apenas dados isolados, fragmentados, que não vão, para vocês não tem tipo um conhecimento. Seria comparar um minério bruto que se lapida. Exatamente, Vinícius. A diferença de um dado para informação é como se fosse o processo de lapidar um minério. Que você tem um minério bruto, se você quebra esse minério, você tem várias partículas, não é isso? Mas a partir do momento que você lapida, que você trata esses fragmentos de minério, né, fragmentados, você passa a ter alguma coisa de valor, alguma coisa de maior valor. Então, necessariamente seria isso. No caso, a informação é o tratamento dos dados. São gerados por meio de dados. Se não tiver dados, não tem informação. E a informação pode ser vazia, novamente. Se eu apenas te passar a informação, que são 2 horas e 6 minutos, não vai ter assim, como é que eu posso dizer? Vocês não vão ter uma compreensão. Vocês não vão conseguir tirar nada dessa informação. Porém, se eu disser para vocês que Rickson entrou às 2 horas e 6 minutos, né? Vocês podem tirar alguma conclusão daí. Qual é? Que Rickson entrou atrasado, não é isso? Alguns minutos da aula de banco de dados. Então, vocês têm mais de uma informação associada. Então, novamente, uma informação a partir dos dados que eu passei aqui, eu posso dizer que João tem 5 dedos. Então, quer dizer, eu tratei, sem problema, Rickson, eu tratei esses dados, não é isso? E eu obtive essa informação. Beleza, João tem 5 dedos. Qual a utilidade para mim? Qual a utilidade para vocês? Então, qual a utilidade de eu dizer para vocês que João tem 5 dedos? Não é isso? E outra coisa, a informação pode atrapalhar, dependendo de como vocês associem ela. A gente vê muito isso, que a informação pode atrapalhar quando a gente vê títulos de notícias, né, noticiários. A gente vê muito isso quando a gente vê noticiários, que a gente tem... Por exemplo, a notícia. Senador X é pego com mais de 30 mil reais na cueca. É uma informação. É informação que pode ser útil. Mas, por exemplo, se essa informação ela não for válida, não for verdadeira, ela pode chegar a atrapalhar. E a informação por si só ela é vazia. Para que ela faça sentido, ela tem que estar associada a outras informações. A partir do momento que ela é estruturada, a partir do momento que a informação é estruturada,
ela pode gerar um conhecimento. Por exemplo, uma informação estruturada. Um livro. No livro você encontra várias informações associadas. Então lá você tem um conhecimento documentado de uma determinada disciplina, de uma determinada área. Estão entendendo? Alguma dúvida? Então, novamente, quando a gente tem um conjunto de informações e essas informações são organizadas, são associadas e elas podem ser estruturadas para se tornar um conhecimento. Aliás, um conhecimento também pode não ter utilidade. Quer dizer, se eu disser para você que passar uma receita de um bolo e você não tiver o interesse de fazer um bolo, ou se não for do teu costume fazer bolo, ou se você não trabalhar com confeitaria, isso para você vai ser um conhecimento vazio, sem utilidade. Então, o conhecimento é gerado por meio de informações e estrutura informações. Então, novamente, dados são brutos e fragmentados. A partir do momento que eu organizo esses dados, eu processo e eu trato, eu posso ter informações. Tanto dado como informações podem ser vazias, né? Outra coisa, e a partir do momento que eu pego essas informações, elas podem auxiliar na tomada de uma decisão, mas como podem também atrapalhar. A partir do momento que eu estruturo essas informações, organizo e contextualizo, lembrando, pessoal, tudo depende de um contexto. Se não tiver um contexto, é quase impossível a gente ter uma utilidade, seja de uma informação ou de um conhecimento. Porque eu não vou para uma obra construir uma casa com a receita de bolo. Não é isso? Estão entendendo? Então não adianta eu ter uma receita de bolo se eu quero construir um prédio, se eu quero construir uma casa, se eu quero levantar a sala da minha casa, o quarto, levantar o banheiro. Então, esse conhecimento, se não aplicado no contexto correto, ele é vago também, ele não tem utilidade, não é isso? Agora, a partir do momento que esse conhecimento é contextualizado, ele passa a ter uma utilidade. E esse conhecimento gera ação, porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento específico, eu estou no contexto correto, eu posso, por meio dele, aplicar, seja uma técnica, seja um discurso, seja alguma coisa que eu tire proveito por meio desse conhecimento, que eu possa fazer uma aplicação. Novamente, conhecimento, ele possui um contexto. Da mesma forma que uma informação contextualizada passa a ser um conhecimento. E se esse conhecimento for fora de contexto, ele pode não ter uma utilidade. Pode ser que tenha, mas pode ser que ele não tenha uma utilidade. Novamente, eu tenho os dados Dedos, 5 e João. São isolados, fragmentados. Para mim, não tem uma utilidade. Porém, a partir do momento que eu estruturo esses dados e eu organizo eles e eu tenho a informação que João tem 5 dedos, beleza, é uma informação. Mas essa informação pode ser vazia, porque para que eu quero saber que João tem 5 dedos? Não é isso? Agora sim, se o contexto, vamos lá para o contexto. Se o contexto for, eu quero comprar uma luva para João, aí sim, eu vou comprar uma luva para João, uma luva que seja normal. Por quê? Porque João tem 5 dedos. Então vocês veem, o conhecimento de mundo que eu tenho, a partir das informações que eu obtive por meio do tratamento dos dados. Eu descobri que João tem 5 dedos, e se eu quero, o contexto eu necessito comprar um presente para João, e que seja uma luva, eu vou comprar uma luva para João, uma luva normal, porque uma luva tem 5 dedos e ele tem 5 dedos. Então, tecnicamente, é isso. A informação é um conjunto de dados tratados e organizados, e o conhecimento é um conjunto de informações aplicadas a um contexto. Não é isso? Vocês entenderam a diferença entre dado, informação e conhecimento?
Vocês entenderam? Quer dizer, se eu fazer uma pergunta aqui, passar uma atividade para vocês, vocês sabem responder, diferenciando dado, informação e conhecimento. Então, vamos lá. Aí a gente tem dois tipos, não é isso, de conhecimentos. Dois tipos de conhecimento. Ele, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Alguém já ouviu falar sobre algum desses conhecimentos? Então, vamos lá. O conhecimento explícito é aquele conhecimento técnico. Ele é racional e objetivo. Vou dar um exemplo de um conhecimento técnico. Uma receita de bolo é um conhecimento técnico. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Eu construir um bolo. Não é isso? Eu construir, não. Eu fazer um bolo, né? Eu construir um bolo. Ele é racional porque é óbvio, né? Você tem em mente a ideia de fazer o bolo, você vai utilizar os conhecimentos para fazer isso. Ele é claro e é formal. Vou dar outro exemplo de conhecimento explícito. Um livro de informática ou um livro de banco de dados. Nesse livro você vai ter o conhecimento explícito, porque o escritor do livro teve como objetivo repassar os conhecimentos dele de forma formal, né, para o livro, para que vocês pudessem obter esse conhecimento. Então, uma leitura de um livro é uma leitura de um conhecimento explícito. Ele é facilmente comunicado, não é isso? Então, é de fácil interpretação, né? Pode ser por meio de uma leitura, pode ser por meio de um vídeo, que você assistir um vídeo. Essa aula, eu estou passando um conhecimento explícito, que é um conhecimento que eu obtive através de leitura de livros, não é isso? Uma aula é um conhecimento explícito, mas que também leva muito em si o conhecimento tácito. Exemplos de conhecimento explícito. Como eu já falei, textos, desenhos. Desenhos também são considerados como conhecimentos explícitos. Charges, né? Porque eles querem passar algum conhecimento dali, alguma informação, por fim, um conhecimento. E diagramas, que é o que vocês vão ver em banco de dados, né? Alguns tipos de diagramas. Então, novamente, conhecimento explícito é um conhecimento objetivo, racional e técnico, cujo ele é claro e tem, no caso, o objetivo de você aplicar aquele conhecimento em um contexto específico. Pode ser adquirido por meio de leitura de textos, por meio de interpretação de imagens e diagramas, né? E é facilmente comunicado. É um conhecimento técnico. E está altamente relacionado com o conhecimento tácito. Vamos lá, pessoal. Por quê? O que é o conhecimento tácito? É um conhecimento, primeiro, subjetivo, cognitivo e experimental. Alguém tem noção e poderia me dar um exemplo do que é um conhecimento tácito? Só por essa classificação, subjetivo, cognitivo e experimental? Tecnicamente é algo mais pessoal, porque é subjetivo, né? Exato, Vinícius. Vamos lá, cognitivo, porque depende de um esforço cognitivo para que haja uma interpretação. Exatamente, Vinícius, uma experiência de vida. Porque experimental, uma experiência de vida, conta como um conhecimento tácito. E cognitivo, porque ele depende do esforço cognitivo do indivíduo para você conseguir interpretar aquilo ali. Ele pode ser dito como ele pode ser dito como o conhecimento pegajoso, que é aquele que você
adquire por meio de contato com o mundo, com outras pessoas. É o conhecimento embutido, que é um conhecimento que você adquiriu e talvez nem você saiba que você tem aquele conhecimento, mas quando aparece uma situação para que você possa aplicar, você pode aplicar aquele conhecimento. E é um conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, não é isso? Ele é pessoal e complexo, porque conhecimento de mundo mesmo que o conhecimento seja o mesmo, cada pessoa ela é subjetiva, né? Cada pessoa ela entende aquele contexto, ela absorve aquele conhecimento de uma forma diferente. É oriundo de experiências, quer dizer, boa parte desse conhecimento você obteve por meio de experiências de vida, e eles são exemplos claros de conhecimento tácito, mapas mentais. Know-how, pessoal, o que é know-how? Know-how, pessoal, é quando você aplica muito conhecimento explícito, é quando muito conhecimento técnico que você já aplicou tanto na sua vida que você já sabe fazer aquilo ali de cabo a rabo sem precisar olhar o livro, sem precisar fazer uma consulta, um documento, sem você precisar seguir um manual. É quando você já tem aquilo fixo na sua mente. Então, é um conhecimento explícito que se transformou em conhecimento tácito. Por quê? Porque você adquiriu por meio de experiências. Porque, tecnicamente, um conhecimento explícito, ele é aplicável, muito aplicável. Mas, a partir do momento que você aplica o conhecimento explícito e você vê, problemas que você pode, no meio do processo, ter, e você tira uma conclusão a partir daquilo ali, essa conclusão, ela é dita como um conhecimento tácito. Porque foi por meio de experiências que você aprendeu aquilo ali. Um exemplo, se você estudar, fizer engenharia civil e quiser construir uma casa, você vai conseguir construir. Mas você pode seguir, um exemplo, as recomendações de massa, ou seja, as quantidades de areia para cimento que está estipulada lá. Mas provavelmente um pedreiro ele sabe bem mais de qual é a quantidade ideal, no caso, é a quantidade apropriada, que pode deixar uma parede mais firme, uma quantidade de massa mais apropriada do que alguém que estudou. Por quê? Porque ele já teve muitas experiências e por meio dos testes experimentais, por meio das atividades experimentais, eles obtiveram esse conhecimento, que é dito como conhecimento nesse sentido, não é isso? Então, tecnicamente, o conhecimento explícito é aquele que a gente vai em busca dele porque a gente tem um objetivo específico. A leitura de um livro, ela tem como objetivo passar aquele conhecimento para você. Uma videoaula tem como objetivo passar aquele conhecimento para você. Da mesma forma como uma videoaula, ela pode repassar um conhecimento tácito, que é um conhecimento de mundo. Então, quando você vê um vídeo, eu fiz isso, aquilo outro, veja no que deu. Está passando um conhecimento tácito para você. Mesmo que seja irrelevante, mesmo que seja inútil, mas não deixa de ser um conhecimento. E eles estão amplamente relacionados, porque, por exemplo, a gente vai seguir uma receita de bolo, a gente está seguindo um conhecimento explícito, mas a partir do momento que a gente vê que aquela proporção de farinha de trigo para açúcar, para ovo, não deu certo, a gente altera essa proporção e vai fazendo testes, e a gente consegue entender uma proporção melhor, não é isso? A gente acaba tendo também o conhecimento tácito. Então, eles estão amplamente associados. Alguma pergunta? E a gestão do conhecimento, pessoal, seria o uso de tecnologias para que a gente faça o quê? Para a gente apoie um processo e a gente possa tomar uma decisão. A gestão de conhecimento é a forma como a gente gere, a forma como a gente gerencia o conhecimento que a gente tem. Então, não adianta eu
ser uma pessoa vasta de conhecimento, mas se eu não organizo esse conhecimento para que eu possa aplicar em um determinado contexto, para que eu possa fazer esse conhecimento, faça que esse conhecimento tenha uma utilidade, né, isso, ele passa a ser, de certa forma, inútil. Se eu só tenho o conhecimento guardado e não aplico. Então, a gestão de conhecimento visa a aplicação do conhecimento de forma organizada, e auxilia na resolução de problemas. E é uma ótima fonte, né, uma ótima ferramenta para aumentar a criatividade das pessoas. Uma forma de gestão de conhecimento, ela tem como objetivo também a melhora de um processo e aperfeiçoamento de uma organização, porque se você melhora um processo de uma organização, você agrega valores àquela organização, seja valores em dinheiro ou outros valores que não são facilmente comprados, como a experiência, o know-how de uma pessoa. Não é isso? Se eu tenho uma pessoa que tem 27 anos de trabalho naquela empresa, ele tem um conhecimento imenso dos processos que aquela empresa ela faz, das atividades, de tudo, da organização da empresa, conhecimento técnico. Então, a gente, a partir dali, a gente tem um valor agregado que não é dinheiro, mas é o conhecimento embutido em uma pessoa. E essa gestão de conhecimento, ela auxilia, né? No caso, ela organiza, distribui, seleciona e identifica o conhecimento para que a gente possa aplicar isso em uma organização, em uma empresa. É isso? Então, a gestão de conhecimento é um processo de gerir e organizar o conhecimento para que ele seja aplicável e possa trazer valores para uma empresa. Tudo ok até aqui? Tudo ok? Vamos lá. É... Eu vou passar um vídeo para vocês rápido. Acho que ele tem alguns 10 minutinhos falando sobre o que seria banco de dados, né? E o que é que banco de dados tem a ver com tudo isso que eu falei para vocês. É... Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que eu vou passar uma atividade relacionada a esse vídeo, viu? Por favor, prestem atenção no vídeo. Eu vou aqui trocar aqui o áudio, eu vou ocultar minha câmera para que vocês possam ouvir, né, e ver com facilidade o que tem no vídeo, ok?
Oi, oi, estão ouvindo? Oi, oi, oi. Alô? Não sei por quê. Essa vez não dá certo. Deixe eu ver aqui, pessoal. Só um instante. 2 minutinhos. Espera aí, pessoal. Vamos ver. Pronto, pessoal. Acho que eu resolvi. Se estão ouvindo agora? Me ouvindo? Pronto. Eu vou colocar. Compartilhar com vocês a tela do vídeo. Vou dar play e ver se vocês escutam. Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo Vocês de hoje escutam nós um vamos rapaz estudar o que é falando? banco de dados e por que interessa aprender sobre essa tecnologia. Vamos começar Ah, dividindo esse vídeo em duas. então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui a tela para vocês e lá vai. Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o que é banco de dados e por que interessa aprender sobre essa tecnologia. Vamos começar dividindo esse vídeo em duas etapas. A primeira delas é, afinal de contas, por que vale a pena a gente investir tempo aprendendo sobre banco de dados? Bom, é que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas as informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, fotos, posts, etc. Adivinha onde que é? Em banco de dados. Outra coisa, e os sites de pesquisa? Quando a gente faz aquelas pesquisas que volta uma montoeira de informação, aonde que eles armazenam e guardam aquilo e da onde que eles buscam aquilo para mostrar pra gente nas páginas web quando a gente faz uma pesquisa? Adivinha? Banco de dados. E agora, e os contatos do nosso telefone, hein? Onde que guarda os contatos do nosso telefone? Se você pensou banco de dados, você acertou na mosca. Então agora imagina o seguinte, se bancos de dados estão por aí, eles guardam tantas informações de mundos tão diversos, já pensou no mundo empresarial ou no mundo governamental a importância que tem um banco de dados para esses caras? Agora imagina o seguinte, se esses caras chegam a perder um banco de dados que eles têm, o que acontece? Não é difícil, com certeza, a gente imaginar as palavras, né? Caos total e falência, por exemplo. É por isso que as empresas precisam tanto de profissionais que saibam trabalhar com bancos de dados. E não importa a sua profissão, seja você administrador, analista de negócios, analista de TI, marqueteiro, pesquisador, engenheiro, seja lá o que for, as informações que você usa no seu dia a dia estão com certeza salvas em algum tipo de banco de dados. E saber trabalhar com essa tecnologia vai te dar uma grande vantagem competitiva. Não só na entrevista, mas também para você executar o seu trabalho de forma mais rápida e mais fácil.
Muito bem, então agora que você já tem ótimos motivos para aprender sobre banco de dados, vamos nos aprofundar um pouco mais e descobrir, afinal de contas, o que é banco de dados. Para a gente começar, primeiramente, banco de dados não é um banco feito de dados. Olha só que legal essa foto que eu achei aqui na internet. Achei demais isso daqui, tá? Mas banco de dados não é um banco feito de dados. Assim como banco de dados também não é um banco onde você pode depositar dados, tá? Então, banco de dados, o que é? Banco de dados é um repositório sistêmico de informações que são fatos relacionados a alguma coisa. Por exemplo, teu nome, a tua idade, a tua altura são informações relacionadas a você. Mas vamos entender isso aqui um pouco melhor. Para começar, por que guardar informações em banco de dados ao invés de usar as boas e velhas fichas de arquivo, lá da época pré-histórica, ou até mesmo, vamos supor, na era digital, usar Excel ou Word? Afinal de contas, todo mundo já sabe mexer com essas tecnologias, né? Por que o pessoal fica inventando tecnologia nova, tipo essa de banco de dados? É que é o seguinte, com a quantidade de informações que existe hoje, somada à quantidade de pessoas trabalhando com essas informações, fácil as coisas podem acabar desse jeito aqui. E daí você imagina como é que vai se achar alguma coisa. Aí o pessoal vai lá, na era digital, converte os arquivos para Excel, para Word, para arquivos, enfim, digitais. E aí, muitas vezes, as coisas terminam desse jeito aqui, como está nessa desktop. E você com certeza deve ter aquele colega que tem uma desktop parecida com essas aqui, né? Então, qual é a proposta dos bancos de dados? Os bancos de dados se propõem a resolver exatamente esse problema, resolver o problema do gerenciamento das informações, solucionando os seguintes problemas. Primeiro, padronização de acesso. Ao invés da gente usar um software diferente para cada tipo de arquivo, por exemplo, o Word para textos e o Excel para planilhas, em um banco de dados a gente usa uma mesma interface para todo tipo de informação. Segundo ponto, segurança de acesso. Em um banco de dados é possível determinar exatamente quem acessa o quê e mais, auditar quem fez o quê. Ou seja, terminou aquela história de falar não fui eu, porque no banco de dados tem tudo mapeado, quem tem acesso e mais, quem fez o quê. Terceiro ponto, integridade das informações. Esse aqui é muito importante, muito legal. No banco de dados você pode criar regras que impedem as pessoas de salvar informações duplicadas ou incorretas. Ou seja, acabou aquela história de preencher cadastros errados. Isso no mundo das informações é muito importante. Outro ponto, escalabilidade. Em uma planilha Excel, o arquivo do Word, é ótimo de trabalhar, desde que você não tenha grandes volumes de informação. Por exemplo, se você quiser trabalhar num Excel com 200, 300, 1000 linhas, você certamente vai ter problemas de performance e vai ter problemas de manipulação de toda essa quantidade de informações. Já em um banco de dados, não. O banco de dados ele é preparado para escalabilidade, então você pode trabalhar no banco de dados com milhares de linhas, com performance muitas vezes igual ou equivalente a performance de você trabalhar com poucas linhas. Por último, mas não menos importante, o banco de dados favorece e muito o trabalho em equipe. Em arquivos normais, só uma pessoa pode editar por vez, mesmo que você queira editar a página 1 enquanto o seu colega edita a página 2. Porém, no banco de dados, muitas pessoas podem trabalhar simultaneamente com os mesmos dados. E essa talvez você esteja se perguntando, né? Mas como que o banco de dados consegue fazer tudo isso, né? É o seguinte, são 3 elementos. O primeiro elemento que compõe o banco de dados são os arquivos de banco de dados. E esses arquivos, assim como você visualiza outros arquivos da sua máquina, por exemplo, arquivos do Excel, arquivos do Word, arquivos do bloco de nota, no seu Explorer você consegue visualizá-los, você também consegue visualizar os arquivos de bancos de dados no seu Explorer. Não é um bicho de 7 cabeças, são apenas arquivos. Porém, são arquivos diferentes. Por quê? Dentro desses arquivos aqui, a gente pode colocar qualquer tipo de informação. Dentro dos arquivos do banco de dados, a gente pode colocar textos, a gente pode colocar planilhas, a gente pode colocar imagens e muito mais. Tudo que você imaginar, a gente pode colocar dentro de arquivos de banco de dados. E como que nós vamos acessar essas informações? Porque com arquivos normais, por exemplo, com o Excel, você usa o Excel para acessar. Com o Word, você usa o Word. E nos arquivos de banco de dados, como é que a gente faz para acessar? É o seguinte, tem mais 2 elementos que compõem a estrutura de banco de dados. O próximo elemento, além dos arquivos, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, que é um conjunto de programas que intermedia o acesso entre os arquivos de banco de dados e você, podendo apresentar para você as informações de uma forma mais amigável. Normalmente, o banco de dados vai apresentar para você as informações na forma de tabelas, que possuem colunas e linhas, parecido como se fosse o Excel.
Por exemplo, se você quiser guardar as informações dos seus amigos numa tabela de banco de dados, provavelmente essa tabela vai ter colunas para identificar as informações de cada um dos amigos. Por exemplo, a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna telefone. E depois você vai ter também linhas para guardar os dados de fato de cada um dos seus amigos. Além do SGBD, um banco de dados precisa de uma linguagem de conversação, que é a forma como nós humanos vamos interagir, como nós vamos conversar com o SGBD para podermos trabalhar com as informações guardadas nos arquivos. Então, olha só que legal. O banco de dados é composto de 3 coisas. O primeiro, os arquivos, que é onde a gente guarda tudo. O segundo, o SGBD, que é o que gerencia tudo. E o terceiro, a linguagem de conversação, que é como a gente vai trabalhar com os dados lá dentro daqueles arquivos do banco de dados. E que linguagem é essa? O banco de dados não fala português? Como é que pode, né? Não, a maioria dos bancos de dados não fala português, pelo menos nenhum que eu conheço. Os bancos de dados, eles falam uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem padrão para você conversar com praticamente todos os tipos de bancos de dados que tem por aí no mercado. Apesar de SQL ser uma linguagem padronizada, ao longo dos anos, cada um dos fabricantes de bancos de dados acabou dando uma personalizada nesse SQL que é suportado pelo software que eles desenvolvem. E aí apareceu dialetos do SQL. Igual como acontece com línguas, né? Se você for olhar assim, tem algumas palavras às vezes que se fala no norte do país, que no sul do país aqui a gente tem dificuldade de entender. Então é como se surgissem dialetos do próprio português brasileiro. Se você pega internacionalmente, o português de Portugal tem dialetos espalhados aí pelo mundo inteiro. O inglês a mesma coisa, o espanhol a mesma coisa. Com SQL não foi diferente. Então, tem o SQL, a linguagem padronizada, mas surgiram também dialetos. Então, alguns exemplos de dialetos são Transact SQL. Esse é o dialeto falado pelo SQL Server da Microsoft. PLSQL é o dialeto falado pelo banco Oracle, desenvolvido pela Oracle. Isso significa que tem comandos que são entendidos universalmente, porque fazem parte do padrão ISO. Outros comandos vão ser entendidos somente pelo banco de dados que fala aquele dialeto específico. Por exemplo, tem o comando Go, que ele é entendido somente lá no mundo do SQL Server, porque ele é falado somente no dialeto SQL do SQL Server. Já o comando Desk, por padrão, ele é entendido somente lá pelo mundo do Oracle. Já o comando Insert, ou comando Select, ou comando Alter, muitas vezes a sintaxe dele é muito idêntica entre vários bancos de dados distintos. Independentemente do dialeto, é importante a gente saber que ele se divide em 3 grupos. Primeiro, DDL, Data Definition Language. Esse grupo inclui comandos para definir e administrar objetos do banco de dados. Por exemplo, create para criar objetos, alter para alterar objetos e drop para eliminar objetos. Segundo grupo, DCL, Data Control Language. Esse grupo inclui comandos para controlar o acesso aos dados. Por exemplo, grant para fornecer permissão, revoke para cancelar permissão e deny para negar permissão. Por último, a gente tem o grupo DML, Data Manipulation Language, que dos 3 grupos, esse aqui certamente é o mais conhecido, porque ele contempla os comandos usados para pesquisar informações, por exemplo, select, inserir informações, insert, atualizar informações, update, e excluir informações, delete. Os 2 primeiros grupos são voltados mais para as pessoas que dedicam a sua carreira a trabalhar com banco de dados. Já o grupo 3, que é o DML, ele é super interessante para qualquer pessoa, independentemente da profissão, porque saber trabalhar com a informação diretamente no banco de dados vai te ajudar a ser muito mais rápido e efetivo nas soluções das coisas e no teu dia a dia. Por exemplo, acessando direto as coisas no banco, você consegue entender e resolver problemas relacionados à informação de forma muito mais rápida, porque você consegue ver os dados crus diretamente no banco de dados, ao invés de só ver os dados transformados ou tratados pela aplicação que está te mostrando o que tem lá no banco de dados. Outra coisa, sabendo DML, você consegue criar na hora consultas e relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão. Então, sabendo o DML, basicamente, em poucos minutos você consegue tomar alguma decisão que te salva um monte de dinheiro ou que te faz ganhar uma grana preta. Então, basicamente, nesse ponto, acho que também te ajuda. E por último, sabendo o DML, você consegue prevenir problemas, porque acessando direto o banco, você consegue conferir se um sistema que usa aquele banco está de fato salvando as informações do jeito que ele deveria, do jeito correto. Bom, para a gente fechar SQL com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Eu montei aqui uns exemplos de DDL, de DCL e de DML com base no SQL Server da Microsoft. Então, para a gente criar uma tabela que guarde as informações dos nossos amigos, a gente pode executar esse comando create table.
Para nós alterarmos uma tabela, incluindo uma nova coluna para guardar telefone, a gente pode usar esse comando alter table aqui. E para nós excluirmos a tabela de amigos, a gente pode fazer esse comando drop table. No caso de DCL, Data Control Language, para a gente fornecer acesso de pesquisa ou select na tabela de amigos, a gente pode usar esse comando grant aqui. Para a gente cancelar o acesso, a gente pode usar esse comando aqui, revoke. No caso de DML, para a gente listar as informações dos amigos, a gente pode executar um select asterisk from amigos. Para nós incluirmos um novo amigo, a gente pode fazer esse insert aqui. Para a gente alterar o telefone de um amigo, vamos dizer que a gente quer alterar o telefone do amigo Josué aqui nesse caso, que a gente está fazendo como exemplo, então a gente usaria esse update aqui. E por fim, para a gente excluir um registro, nós podemos usar esse comando aqui de delete. Então, resumindo o que nós aprendemos hoje, o que é um banco de dados? É um repositório sistêmico para viabilizar o gerenciamento seguro de informações digitais. Um banco de dados é composto de 3 partes: arquivos, SGBD e linguagem de conversação. A maioria dos bancos fala SQL, que é uma linguagem padrão dividida em 3 categorias: DDL, DCL e DML. Apesar de SQL ser uma linguagem padronizada, existem vários dialetos. A gente viu como exemplo o Transact SQL, que é o dialeto falado pelo SQL Server, e o PL/SQL, que é o dialeto falado pela Oracle. E por que interessa aprender sobre banco de dados? Bom, porque na era da informação, a maioria das informações importantes estão em banco de dados. Isso naturalmente vai aumentar a demanda por pessoas que conheçam essa tecnologia. Independentemente da nossa profissão, saber pelo menos a linguagem DML vai nos ajudar não só na empregabilidade, mas também vai facilitar o nosso dia a dia, beleza? Para fechar, naturalmente existem muitas formas de abordar esse assunto. E eu, inclusive, não pude incluir várias coisas que eu queria incluir nesse vídeo aqui para não estender ele muito. Inclusive, ele já está muito longo, muito além do que eu queria, e eu não pude incluir um monte de coisa por conta disso. Então, eventualmente, se eu expus alguma coisa aqui que não for exatamente a sua opinião, ou você ficou achando que faltou alguma coisa, Então, pessoal, vocês entenderam o conceito de um banco de dados? Um banco de dados é um sistema para armazenamento e que permite um gerenciamento de dados, ou seja, permite que a gente faça manipulação, faça pesquisa, a gente insira dados, a gente apague dados. Então, é um sistema bem mais prático, porque eu posso armazenar dados de todos os tipos nele, e pode ser bem mais seguro, porque um sistema de banco de dados, ele geralmente tem um acesso por meio de usuário e senha. Então, coisa que talvez a gente armazene dados em um Word, em um Excel, a gente não tenha essa segurança. Vocês entenderam? DLL, né, que eu acho que você está dizendo, Vinícius. Exatamente, eu acho que todos a maioria dos jogos tem esses arquivos porque é a forma como é feita a manipulação, no caso a conversação com o banco de dados. Isso, bem mais completo. Então, tecnicamente, um banco de dados, ele é isso, é uma ferramenta, ou são ferramentas, para armazenar, gerir e você obter informações por meio dele. O banco de dados, ele tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? É o SGBD. Dependendo da empresa que criou esse banco de dados, vai ter um SGBD diferente. E o usuário, né, nós como usuários, interagimos com o banco de dados a partir do SGBD por meio de linguagem. Qual é essa linguagem? Alguém ouviu qual é a linguagem que a gente utiliza para se comunicar com o sistema de gerenciamento de banco de dados? Certo, SQL. Vocês gostariam de aprender SQL? Aí é isso que está a pergunta. É muito interessante. Abre muitas portas para a área profissional se você saber, se você souber utilizar e dominar as técnicas de gerenciamento de banco de dados. Você vai aprender a criar banco de dados, vai aprender a criar tabelas,
a fazer relações de tabelas. Outra coisa, com o banco de dados, você pode obter informações por meio de pesquisa de código, ou seja, por meio de linguagem SQL. Linguagem SQL, pessoal, vai ser o próximo tema da palestra que a gente vai ter com convidado, né, a série de palestras que a gente está fazendo. E eu vou solicitar para vocês que, novamente, me tragam 2 perguntas a respeito de banco de dados cada. Eu vou criar um formuláriozinho. Não, mas aí é bem mais easy, cara. O banco de dados, pode acreditar, ele é bem mais padronizado que o Excel e bem mais fácil de você inserir informação. Então, a aula do dia 6, que eu vou ter aula com vocês, o segundo e com o primeiro ano, a gente vai ter um encontro com Cíntia Maia, que ela vai falar um pouco sobre o banco de dados e vai ensinar na prática, linguagem SQL, linguagem de banco de dados. Então, vai ser a nossa primeira linguagem que a gente vai ter esse workshop, né, com a Cíntia, com a convidada, e eu espero que vocês aprendam muito, porque vocês vão praticar bastante. Tudo ok? Qual programa nós iremos usar nas aulas? Eu ainda estou verificando, mas provavelmente a gente vai usar o MySQL, né? Eu ainda estou verificando ainda qual o SGBD que a gente vai utilizar. Eu estou vendo, pessoal, porque tem muitas pessoas que não têm acesso ao computador, então eu estava vendo se eu conseguir uma plataforma online para a gente, pelo menos, fazer as consultas, mas eu vou passar a parte de SGBD, vou ensinar a instalar, vou fazer tudo, toda essa parte, e a gente vai tentar fazer um mix, né? Quem puder fazer no computador, no sistema de banco de dados, faz. Quem não tiver e quiser fazer pelo telefone, fazer no site, a gente faz também, ok? O Access, né? Mas é meio complicado e, assim, não no sentido de entender, né? No sentido de você ter acesso, porque o Access é um banco de dados pago da Microsoft. Então, a gente vai buscar alternativas gratuitas que não tenham esse custo. No caso educacional, a gente teria esse acesso, mas necessitaria que a escola, juntamente com a DIREC, fizesse a solicitação e o Estado teria que adquirir a licença, e é uma burocracia grande, e eu acho que nesse momento não teria como. A gente vai procurar alternativas mais viáveis, certo? A nossa próxima aula vai ser de segurança da informação. Eu vou dar um intervalo para vocês de 20 minutos. Não, 20 não, de 15 minutos, né? 3h10, 3h15 a gente volta. Para vocês beberem água, fazerem um lanche. E até aí tudo bem. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta, Gabriela? Não, professor. E Rickson, alguma coisa para perguntar? Tá, ok. A gente vai ter uma aula agora próxima, viu, Rickson? Vai ser a aula de segurança da informação, mas eu contabilizo sua presença na aula do banco de dados. Vai ficar gravada? Provavelmente sim. Essa aqui está sendo gravada, eu vou parar a gravação, vou colocar no Drive, no YouTube, e vou colocar no grupo de vocês. Também a presença sair, tá certo. Vinícius também vai sair, Vinícius, ou vai ficar? Tá ok. Pois eu vou dar 15 minutos para quem vai ficar, beber uma água, fazer um lanche, e de 3h10, 3h15 a gente volta, viu?